Muito bem, pessoal. Eu tenho um vídeo muito interessante para vocês e vou passar por ele com muito cuidado porque vocês sabem que estamos naquela área cinzenta onde você pode acabar se metendo em problemas. Mas vocês, meu público, eu sei como a mente de vocês funciona e acho que vocês sabem como a minha mente funciona. Então eu só vou relatar o que está acontecendo no mundo, tudo bem? Então é assim que a China vê o Islã. Então, o Partido Comunista Chinês usou analogias médicas que patologizam a fé islâmica, comparando a devoção religiosa a uma doença mental, mas não faz isso com o cristianismo, o budismo ou qualquer outra religião. Você sabe, assim como eu sei, o Partido Comunista Chinês é ateu e eu não apoio a visão de mundo política deles. Mas é muito interessante ver como eles estão resolvendo esse problema do islamismo, certo? Então eles chamam isso de doença mental e vírus contagioso para justificar o internamento em massa e a reeducação, ou como nós no Ocidente chamaríamos, um programa de desradicalização. Certo? Então não é tão diferente assim. Então talvez o diabo esteja nos detalhes, ou talvez a metodologia seja um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Nós chamamos de desradicalização e eles chamam de reeducação. Então, o conceito de pensamento doentio, gravações oficiais de áudio do Partido Comunista Chinês, vazadas para organizações de direitos humanos, descrevem os campos de reeducação como tratamento hospitalar gratuito para as massas com pensamento doentio. Eles documentam e a revista Atlantic relatou isso. Então, é legítimo. A manchete da revista Atlantic foi: a China está tratando o Islã como uma doença mental. Você pode culpá-los? Ok, estou só tentando ser engraçado, mas sabe, existe uma diferença fundamental, e eu vou relatar isso com toda a seriedade. Essas pessoas sobre as quais a China está reprimindo, elas são nativas de sua terra. Então, obviamente, são muçulmanos uigures, ou seja, são nativos dessa região. É diferente para nós no Ocidente, porque os muçulmanos de Com licença, porque muçulmanos do Paquistão e de Bangladesh no Reino Unido ou no Ocidente, eles não são nativos do Ocidente. Ok. Então o Ocidente deveria ter permissão para ser ainda mais radical em suas tentativas de se desradicalizar, ok? Ou se purificar, ou se livrar do islamismo, que é uma doutrina política. Ok, não há nada de errado com a minha linguagem. Então há uma pequena diferença aqui. Então, nós poderíamos criticar como, ok, como um ocidental olhando para o que a China está fazendo, eu posso entender que talvez isso seja um pouco exagerado, mas, novamente, eu também entendo que esse não é um problema fácil de lidar. A analogia do vírus. A retórica oficial compara as práticas islâmicas a um vírus ideológico oculto, afirmando que parecer saudável por fora não significa que alguém esteja livre da infecção subjacente. Então, veja isso. É assim que o Partido Comunista Chinês está destruindo mesquitas. Esse vídeo antigo circulou há um tempo, e novamente não estou endossando totalmente os métodos do Partido Comunista Chinês, mas estou apenas dizendo como eles estão lidando com o islamismo. No Ocidente, temos nossa própria maneira de lidar com as coisas. Por exemplo, como eu disse, a China chama de reeducação. Nós chamamos de programas de desradicalização. Temos liberdade religiosa, mas quando a religião vira doutrina política e desafia o status quo no Ocidente, nossas instituições democráticas, então certamente temos o direito de protestar e temos o direito de reagir. E temos o direito de dizer: desculpem, muçulmanos, isso não será tolerado aqui, ainda mais porque vocês não são nativos dessas terras. Paquistanês, bangladês, indonésio, não importa, muçulmano, de onde vier, você como cultura é um convidado aqui. Em 2 ou 3 gerações, esperava-se que vocês se assimilassem à sociedade dominante, mas isso não ocorreu e mantiveram sua identidade religiosa. Portanto, se vocês cruzarem um certo limite, nós vamos reagir. E eu acho que chegou a hora do Ocidente reagir. Talvez não nessa escala, certo? Como eu disse, não vou criticar muito. Na verdade, até poderia, mas prefiro não exagerar. O que eles dizem? Não critique um homem até ter andado 10 milhas nos sapatos dele ou algo assim. Entendo como ex-muçulmano que o Islã é uma ideologia muito perigosa, diferente de outras religiões. Toda a sociedade ou comunidade que tratou o Islã como qualquer outra religião pagou caro, assim como o Ocidente está pagando caro, assim como a China começou a pagar caro. Então eles disseram: não, sabe de uma coisa? Vamos encontrar uma solução para isso. Mostrei exemplos das soluções que eles usam. Veja este outro vídeo. Então, a China ela está impondo uma política muito rigorosa em relação aos muçulmanos em seu país, em relação à sua população muçulmana. Ela proibiu várias práticas religiosas em nome da segurança. Mulheres não podem usar burca, niqab ou hijab.
Ok, a única ressalva que vou fazer é que, novamente, essas pessoas são nativas dessa terra. Então, essas pessoas vivem sob ocupação chinesa. Sinto muito em dizer, mas estão. Xinjiang, toda aquela província, está mais próxima da Turquia ou do Turcomenistão do que da China. Então, é uma terra ocupada, mas um país, uma regra. A China é um país autoritário. Mas essas regras não se aplicam no Ocidente. O Ocidente não deve se sentir culpado, pois muçulmanos no Ocidente que impõem seus costumes aos demais não são nativos desses países. Então o Ocidente vai ter que expulsar muitos deles. Vai chegar um momento. Teremos que fazer isso. Caso contrário, as coisas vão ficar realmente complicadas. De qualquer forma, eles proibiram as barbas longas dos muçulmanos. Disseram que prendem pessoas por deixar a barba crescer e que é totalmente proibido fazer upload ou compartilhar músicas islâmicas. Não é permitido tocar músicas islâmicas em casamentos ou festas, nem dar nomes como Abdul Muhammad ou similares aos filhos. Isso é um pouco autoritário demais. Eu não acho que o Ocidente tem estômago para isso. E é por isso que as pessoas estão pedindo deportações em massa. Eu não acho que o Ocidente consiga impor seus valores à força sobre outras pessoas. Acho que isso simplesmente não está no DNA do Ocidente. Não podemos conviver nem forçá-los a se assimilar, mas podemos mandá-los de volta. A China adotou uma política muito rigorosa em relação aos seus cidadãos muçulmanos quanto às atividades religiosas. Em nome da segurança e da prevenção do extremismo, impôs proibições a várias práticas islâmicas. Por exemplo, as mulheres estão completamente proibidas de usar vestimentas que cubram o rosto, como a burca, o niqab ou o hijab. É curioso que a China faça tudo isso e você nunca vê muçulmanos fazendo campanhas em massa contra a China. Quero dizer, os números são impressionantes. Milhões foram afetados por essas políticas chinesas, mas 30 mil civis de Gaza morrem depois de tentarem uma aventura desastrosa com Israel. O mundo inteiro ficou de cabeça para baixo. Manter uma barba longa associada aos muçulmanos também pode resultar em prisão. Há uma proibição total de enviar e compartilhar músicas islâmicas. Agora, tanto em um casamento em casa quanto em uma festa, músicas islâmicas não podem ser usadas em nenhum evento. As pessoas não podem mais dar aos filhos nomes como Abdul, Muhammad ou semelhantes, nem dizer Allahu Akbar. Mais uma vez, digo o seguinte: vou falar do ponto de vista do Ocidente. Eu não acho que ninguém no Ocidente tenha estômago para esse tipo de medida. Por isso, mas também não podemos conviver com eles. Por isso precisamos mobilizar deportações em massa. Isso não pode continuar. Quero dizer, sociedades e culturas existem por um motivo. Há variados modos de vida, valores e práticas culturais. Elas são distintas. São distintas por um motivo. Então, se você não consegue conviver com eles, tem que expulsá-los. Como eu sempre digo, ou se integra ou é expulso. Deixe-me mostrar outro vídeo para você. O Islã é proibido na China, ponto final. E quanto a todas as mesquitas que vemos e aos muçulmanos rezando. Ok, vamos dar uma olhada. O que é isso? Então, sabe, sempre que um muçulmano começa a rezar no meio da rua, em um avião ou na frente dos nossos monumentos, por algum motivo, a gente simplesmente tem que respeitar e fingir que não vê. Isso torna os muçulmanos mais ousados, levando-os a repetir essas ações constantemente. Veja o que acontece quando fazem isso na China. Tem sido muito bom. Ele vai ficar? Vai ser legal? Ou ele vai mudar? Ele vai mudar de postura? Ele não está ouvindo porque, de novo, um muçulmano acredita que permanecer firme é uma virtude. Veja, lá vamos nós. Você não o escuta. Oh, Oh, don't touch. oh. Se fosse um policial de Londres ou um policial britânico, eles diriam: não, desculpe. Não, tudo bem. Só estou tentando ser mais cuidadoso por causa do muçulmano. Não se preocupe com isso. Deixe-me colocar mais tapetes de oração para você. Você quer rezar aqui também? Eu espero que o policial chinês reaja de forma diferente. Isso é ótimo, 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 ótimo. Ele está rezando como se o mundo tivesse que, sabe, simplesmente parar e respeitar isso? Não. 117. Olhe para a plataforma, tem 6 pessoas rezando. Eu sou o único aqui. Ele está chamando reforço. Bom, Rápido, aqui do meu lado. Você entende? Obrigado. Muito obrigado. Olha, finish. Thank you so much. Bye, thank you. Tchau, tchau. Obrigado. Ele nem é chinês. Olha pra ele. Ele é um turista. Ele é um turista, porra. Eu queria que aquele policial chinês tivesse ido pra cima dele, no estilo do Partido Comunista Chinês. Obrigado. Ok, não, por favor.
Um minuto. Por favor, no estádio não tem sala de oração. Sala de oração não tem. Então não tem sala de oração no estádio, por isso ele teve que rezar em público. Ok, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Na China, os muçulmanos das montanhas chinesas, ou seja, os uigures, são colocados em centros de saúde mental para receber tratamento. Mesquitas viram salões de dança com álcool e música. Vi um vídeo em que uma mesquita foi transformada em banheiro público. Então, oficialmente, isso deveria ser oficialmente uma mesquita. Dá pra ver que é uma mesquita. E os chineses são simplesmente. Os chineses do continente estão apenas dançando e festejando. Ok, olha, quero dizer, eu entendo. Olha, eu não vou apoiar isso ou dizer que isso é bom. As pessoas nunca deveriam ser perseguidas. Acredito que todos devem viver conforme seus costumes e valores culturais. Eu tenho um problema com pessoas impondo suas crenças aos outros. Mas no Ocidente a situação é bem diferente. Essas pessoas no Ocidente continuam dizendo isso. Olhe para isso, é assim que eles se comportam no Ocidente. Então é completamente diferente. E sim, o que o PCC está fazendo, eu não posso apoiar isso, mas entendo que eles têm seus próprios desafios. Talvez Xinjiang devesse ser libertada. Eles deveriam dar independência para eles, mas é claro, como se isso fosse acontecer. Mas a situação no Ocidente é completamente diferente. É assim que eles antagonizam o Ocidente abertamente. O Islã vai governar o mundo novamente. Nenhuma outra fé tem essa moralidade. Quando dizemos que a América será um país muçulmano algum dia, inshallah, as pessoas nos olham com ceticismo. Na verdade, esse é nosso objetivo. Esse é o objetivo. Então eles agem assim, atraem muita reação negativa e estão unindo muitos patriotas ao redor do mundo. Eles agem de forma parecida em todos os lugares, menos na China. Como eu disse, na China eles são nativos, mas na América e na Grã-Bretanha não são dessas terras. É por isso que eu sempre digo que o movimento etnonacionalista é bem estúpido, porque o que você vai fazer com os brancos convertidos ao Islã? O que você vai fazer com eles? Você não pode deportá-los porque eles são nativos. A ideia de que todos deveríamos lutar contra isso vem de uma doutrina política estrangeira chamada Islã, que também é conhecida como islamismo. Aplicar o Islã já é islamismo. Esse é nosso inimigo comum. Devemos lutar contra ele, pois é contrário aos valores e à civilização ocidentais. E isso anuncia abertamente o que vai fazer com o Ocidente. Então nunca poderíamos fazer o que a China está fazendo. Nunca poderíamos perseguir as pessoas nesse nível. Nunca poderíamos demolir mesquitas contra a vontade deles. Nós não podemos fazer isso. Simplesmente não está no DNA do Ocidente. Mas o que podemos fazer é mobilizar as pessoas e defender deportações em massa. Não é compatível com os valores ocidentais. Vocês não têm intenção de se assimilar e continuam desafiando o status quo diariamente, o que é semelhante à traição. Então voltem. Teremos que mandá-los de volta aos países ancestrais, mesmo que tenham nascido aqui. Olha isso, olha esse cara, olha esse palhaço. Ele é filho de primeira geração de imigrantes paquistaneses. Olha esse cara. Quem é você que odeia veteranos americanos? Quem deu a eles liberdade para falar isso? Ninguém me deu liberdade. Meus pais foram os únicos a se sacrificar. Nenhum veterano fez isso. Isso não é dito. Então, há veteranos dos Estados Unidos que perderam seus membros seguindo ordens, lutando pela América. Quer você concorde com a guerra ou com as guerras dos Estados Unidos ou não, eu acredito que toda guerra é justificada. Me desculpe. Quando você é uma hegemonia global, quando você é uma superpotência, existem certas responsabilidades que você não pode ignorar. Como na Guerra Fria, os Estados Unidos não podiam deixar o mundo para os caprichos dos líderes soviéticos. Isso não podia acontecer. Os Estados Unidos não podiam entrar no Vietnã nem ignorar a Península Coreana. Não podiam deixar o terreno para eles. O mesmo vale para o Afeganistão, Iraque e outras interferências americanas. Elas têm justificativa, concorde ou não, sempre há um motivo. Mas essas pessoas ainda assim não são leais aos Estados Unidos. Eles são leais à sua própria cultura, à cultura ancestral deles, ao Islã, à religião. Mesmo com os pais implorando para ir aos Estados Unidos e proporcionando boa vida ao balde, quem deu essa vida foi os Estados Unidos. E ele odeia os veteranos americanos e os Estados Unidos também. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu menosprezo essas duas entidades.
Os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, a entidade, como você quiser chamar, o sistema, esse experimento dos Estados Unidos, a potência hegemônica global, a superpotência mais benigna do mundo, esses Estados Unidos e seus soldados, pessoas que perderam membros, pessoas que morreram. E olha o desprezo que ele tem por eles. Durante os dias da guerra do Iraque, eu era meio muçulmano e depois passei por uma fase liberal. E claro, eu também não gostava da América, ou eu também não gostava da política externa americana. Então é assim que a mente deles funciona. Primeiro dizem, eu não me importo com a América. Eu não odeio o povo americano. Eu só odeio a política externa dos Estados Unidos. Eu só odeio o exército dos Estados Unidos. É isso que eles dizem. É assim que tentam racionalizar isso em suas cabeças. E é por isso que dizem, como eu não odeio o povo americano, por isso estou livre para ir para a América. Não. O governo americano é um reflexo dos valores americanos ou do povo americano, mesmo que eles possam votar de um jeito ou de outro. Toda a América, a Constituição dos Estados Unidos representa a América e o povo americano também é representativo do sistema que são os Estados Unidos. Ouça esse palhaço. Pessoa que despreza veteranos americanos responsáveis pela liberdade de expressão. Ninguém é realmente livre. Meus pais são as únicas pessoas que fizeram sacrifícios. Nenhum veterano fez qualquer sacrifício. Quero deixar isso claro. Eu não apoio as Forças Armadas dos Estados Unidos. Não, eu não apoio os Estados Unidos. Eu menosprezo ambos. Quero deixar isso claro. Eu só quero... Deixar isso claro, pessoal. Eu não apoio veteranos. Quê? Os únicos veterinários que eu apoio são os que cuidam dos meus cabritos. Não sei o que ele disse no final, mas deporta. Nós não podemos viver com essas pessoas. Nós não podemos viver com essas pessoas. Isso é traição. De novo, um democrata, mesmo que ele possa odiar o Trump, que ele possa se opor a essa guerra ou aquela guerra, ele pode dizer isso? Não, eles não podem dizer isso porque, de novo, eles fazem parte desse sistema. Eles sabem disso. Eu sei que algumas pessoas antigamente Lothrow cobriu. Essas pessoas do cinturão bíblico diziam que Deus puniria os soldados dos Estados Unidos extremamente de mau gosto. Depois descobri que o vídeo viralizou no mundo muçulmano, pois diziam, vejam, os americanos odeiam seus próprios soldados. E eu fiquei tipo, então quando descobri, era uma igreja muito pequena, bem isolada. Era um número muito pequeno de pessoas que faziam aquilo. Essas pessoas são leais à própria cultura, civilização, ideologia e religião, sem se importar com a América. Eles vão mudar a América do jeito deles. Eles planejam recriar a América segundo a visão deles. E essa será uma América muito diferente daquela que os pais fundadores criaram.